Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro de 8 nessa série, em que estamos conversando sobre convites para a eternidade, convites que Deus deixou para mim e para você. Caso tenha perdido algum dos temas anteriores, o link para você assisti-los estará disponível na descrição desse vídeo. Me chamo Leandro Menezes e esse é o canal Relevante, com mensagens que têm o intuito de nos tornar relevantes para o mundo e para o reino. Se você está gostando dessa série, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos que forem publicados no canal. Vamos realizar agora a nossa leitura em Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta série, estamos estudando as cartas enviadas por João às 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Estamos conhecendo um pouco mais sobre cada cidade e estudando sua mensagem como era para a igreja daquela época e a mensagem para nós hoje. Em cada mensagem encontramos um convite de Cristo para nós vivermos com Ele na eternidade. O objetivo final dos nossos 8 encontros é construir e reforçar o nosso desejo de viver com Cristo na eternidade. Vamos conhecer a cidade de Tiatira? Tiatira é uma antiga cidade que hoje está enterrada embaixo da moderna cidade turca Akhisar. Inicialmente foi fundada para ser um posto militar. Foi destruída por um terremoto durante o reinado de Augusto, entre 27 a.C. e 14 d.C., e reconstruída com a ajuda do Império Romano. Era um importante centro comercial e famosa por sua produção têxtil, como produção de pequenos tapetes, e a atividade de maior destaque, que era o tingimento de tecidos, o que tornava a cidade muito rica. Na antiguidade, a cidade era conhecida pelos clãs comerciais, algo parecido com os sindicatos dos nossos dias. E para poder trabalhar no comércio, era necessário que o cidadão pertencesse a um clã, sendo muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas às divindades pagãs. Tiatira significa doce sabor do trabalho. A terceira carta do livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo
a igreja de Tiatira, a mensagem mais longa das 7 cartas, endereçada para a igreja que se entregou à corrupção. Aqui, Cristo é juiz com olhos, com chamas de fogo. Praticamente, todas as cartas enviadas para as 7 igrejas apresentam a mesma estrutura. Elas contêm um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. O elogio: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui vemos algo interessante. Se levarmos em consideração somente o elogio, podemos pensar: essa é uma igreja de sucesso. Mas a reprovação é dura para a igreja de Tiatira. A reprovação diz assim: tenho contra ti que toleras Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, que ensina e seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem de carnes sacrificadas aos ídolos. Jezabel, quem foi? Foi uma rainha idólatra e prostituta, sacerdotisa de Baal, deus pagão da natureza. Nós encontramos a história de Jezabel no primeiro livro de Reis, do capítulo 18 ao 21. Era filha do rei de Tiro, casou-se com o rei de Israel, Acabe. Ela erigiu templos e plantou bosques para os deuses pagãos. A adoração ao sol tomou o lugar da adoração a Deus. Os profetas de Deus foram mortos e foram levantados profetas de Baal. Ela disseminou a prostituição cultual e a bruxaria. Quem por ela se levantasse era punido com a morte. Muitos israelitas se recusaram a deixar de adorar a Deus e foram por ela martirizados. Ela contribuiu para desviar Israel do seu relacionamento especial com Deus. A comunidade de fé em Tiatira parou de crescer ao adotarem costumes aqui simbolizados por Jezabel. Era uma igreja de abundante caridade e de virtudes exemplares, mas tinham se desviado do caminho de Deus. Ao passo que os da igreja de Éfeso haviam rejeitado os nicolaítas e apenas uns poucos de Pérgamo haviam aceitado a doutrina de Balaão e os ensinos dos nicolaítas, em Tiatira a igreja toda tolerava Jezabel. Toda a comunidade de fé tem os seus problemas. É claro, nenhuma igreja é perfeita, mas Tiatira recusou o arrependimento. Foi-lhe dado tempo, mas ela continuou agindo de forma imoral. A verdade foi apresentada, foi mostrado para diversas pessoas de Tiatira, os membros de Tiatira, diversas vezes que eles estavam fazendo era perigoso. E o que faziam era contrário à fé em Cristo. Mas os problemas continuaram, a imoralidade, o afastamento da palavra de Deus e da verdade continuou. O problema da igreja de Tiatira foi o adultério espiritual, uma união ilícita com alguém que não é o seu verdadeiro cônjuge. Infidelidade, a quebra dos votos sagrados com Cristo. A igreja de Tiatira traiu seu voto de lealdade ao seu Senhor. Ao usar a figura de Jezabel, João profere a sentença que está em Apocalipse, capítulo 2, do verso 22 ao 23. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações,
e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pode parecer um julgamento cruel, mas lembre-se, Jezabel é uma figura simbólica. Cristo está tentando tornar o povo de Tiatira ciente de sua doença espiritual. O problema não é uma simples gripe que logo passará. É o equivalente a um câncer espiritual. É a decadência espiritual. A imoralidade corria solta neste grupo. E isso resulta em morte. Cristo se identifica para nós hoje da mesma forma que se identificou para Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé. Ele quer ver você crescendo espiritualmente, mas para isso temos que nos livrar daquilo que nos corrompe espiritualmente, daquilo que nós toleramos em nossa vida espiritual. Precisamos nos livrar de hábitos e vícios que nos influenciam a sermos do mundo das trevas e nos afastam do reino de Deus. Simples coisas que às vezes pensamos, não tem nada a ver, mas que aos poucos corrompe o nosso coração, corrompe a nossa mente. A carta para Tiatira nos mostra o exemplo do que acontece com aqueles que rejeitam o arrependimento e não cuidam da sua fé. Nos mostra a longanimidade de Deus com o pecador, enviando advertências referentes ao seu pecado, esperando que o pecador se arrependa e mantenha-se firme na fé. Mas também nos mostra que quando nós tomamos uma posição ao lado do pecado, aceitamos ser julgados pelo juiz que olha no nosso interior e conhece o nosso coração. O mesmo desafio lançado para Tiatira, hoje é lançado para nós. Arrependimento e conservação da nossa fé. Fortalecê-la todos os dias e produzir frutos para Cristo. Amigos, nós temos descuidado tanto na proteção da nossa fé? Não cuidamos o que ouvimos, o que falamos, o que vemos, o que comemos, o que testemunhamos. E aos poucos vamos tolerando Jezabel em nossa vida. Vamos tolerando as filosofias do mundo cheio de pecado, tolerando o que desvirtua o nosso caráter de cristão. Mas ainda há tempo de ouvir a voz de Deus, cuidar da nossa fé e permitir que Cristo assuma o trono no nosso coração. A carta, queridos, termina com um convite para participarmos da eternidade com Cristo. Uma promessa maravilhosa de Cristo para quem for vencedor. Uma promessa para aquele que conservar sua fé. A promessa é viver ao lado de Cristo. Vamos ler novamente? Apocalipse, capítulo 2, os versos 26, 27 e 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A autoridade sobre as nações. Podemos sofrer perseguições e sermos vítimas dos poderes maus deste mundo, mas ao nos colocarmos ao lado de Cristo, o ungido de Deus, somos vencedores e convidados a ter o privilégio de participar do vitorioso reino que Cristo está preparando para nós. Reinando junto com Cristo, o príncipe da paz. A estrela da manhã, que é prometida por Cristo, é Ele próprio. Embora Ele seja Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele se oferece como real companheiro e como nosso divino servo. Meu amigo, minha amiga, hoje é o tempo de revisarmos a nossa vida e lançarmos fora tudo aquilo que corrompe a nossa espiritualidade. Não é fácil,
Não é. Requer uma decisão firme e uma ação nossa em querer mudar, aceitar o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso ser e aceitarmos a vontade de Cristo na nossa vida. O que eu digo para você agora, meu amigo, minha amiga, é mude. Mude. Nada nesse mundo é mais valioso do que o amor de Cristo por você. Nada é mais valioso do que a eternidade que está sendo preparada para você. Precisamos eliminar os ídolos da nossa vida, que pode ser um relacionamento extraconjugal, pode ser a pornografia, o hábito da fofoca, o orgulho, o egoísmo, a avareza, cobiça, idolatria pelo dinheiro, vaidade excessiva, temperamento explosivo, atividades recreativas que são misturadas com conceitos anticristãos. Por exemplo, filmes e séries que expõem o relacionamento sexual fora do casamento, em desacordo com o plano divino de Deus, e expondo como se fosse algo normal. Filmes e séries com magia, bruxaria, violência. Amigos, nós não precisamos disso. Nós precisamos é de Cristo e o consumir com coisas que nos aproximam dele. Aceite hoje esse convite para a eternidade. Hoje é o dia de tomar decisões por Cristo. Na descrição desse vídeo tem um formulário que você pode preencher, manifestando a sua decisão. Se sentir o desejo, preencha-o e nos conte sobre a sua decisão. Eu quero orar por você. Você poderia ir onde você está, fechar os seus olhos e orar comigo? Pai amado que estás no céu dos grandiosos, obrigado, Pai, por essa mensagem de alerta, por esse chamamento ao arrependimento. Nós clamamos, Deus, e envia o Teu Santo Espírito para nos dar consciência daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, o que nós precisamos lançar fora, os ídolos modernos. Quem sabe hoje, Pai, nós não adoramos mais imagens como era nos tempos de João, não erguemos mais altares para deuses pagãos, mas podemos estar erguendo outros altares dentro do nosso lar. Nos dê consciência, Pai, para as coisas que nós precisamos abrir mão para fazer com que o nosso coração seja preenchido de Cristo. E venhamos a ter cada dia mais o desejo forte em nosso coração de querermos viver a eternidade com Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No próximo tema, iremos estudar a carta enviada para a igreja de Sardes. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que serão gravados especialmente para você. Curta, compartilhe também o canal no Facebook e Instagram. Assim mais pessoas terão acesso a essa mensagem maravilhosa que Deus deixou para nós. Até mais.